Mas nós vamos agora receber a mensagem. Pastor Ademar Leles, Igreja Batista da Torre, vai nos trazer a mensagem. Neste momento, vamos ouvi-lo com muita atenção. Você pode ainda ligar para alguém, colega, amigo, vizinho, família, para sintonizar na TV Câmara e aí poder ouvir a mensagem do Senhor nesta tarde. Vamos ouvir, Pastor Ademar Leles. Eu cumprimento a todos os telespectadores da TV Câmara com uma boa tarde e com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque estamos aqui nessa tarde para ministrar a santa palavra do Senhor. Então quero convidar você que está em casa me ouvindo, se você tem a Bíblia Sagrada, para abri-la no Evangelho que escreveu João, capítulo 1, o verso de 1 ao 3. Se você não tem Bíblia, então apenas ouve aquilo que iremos falar e ler nessa tarde. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Pois bem, o Evangelho que escreveu João, ele se diferencia dos demais evangelhos que escreveu Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas, eles abordam uma mesma ótica do ministério e vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo. João tem uma diferença. A preocupação de João ao escrever esse evangelho é provar por A mais B que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado em figura humana. E para isso, João nem sequer prepara algum tipo de introdução para apresentar Jesus como sendo o próprio Deus. Simplesmente, ele começa o seu evangelho no ápice da sua revelação, afirmando categoricamente que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra verbo, que a nossa Bíblia aqui traduz no português, ela vem do grego logos. E para João, esse logos, este verbo era uma pessoa. Então, o verbo aqui significa o próprio Jesus Cristo, que no princípio estava com Deus o Pai, que criou todas as coisas. Este versículo nos traz uma verdade irrefutável, inegociável, uma verdade poderosa para as nossas vidas. E esse evangelho, ele traz algumas peculiaridades, como por exemplo, apenas aqui, João, ele separa 7 ocasiões em que Jesus disse exclusivamente a palavra eu sou. Eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, verdade e vida. E nesse evangelho, Jesus, ele se revela muito claramente, revelando quem era, qual era a sua real identidade e revelando a sua exclusiva divindade. Apenas aqui, em João, vemos Jesus claramente assumindo a sua divindade. O que dizer quando Jesus se encontra com a mulher samaritana e eles travam um diálogo e a mulher samaritana diz para Jesus: quando o Messias vier, ele governará e julgará e nos explicará todas as coisas. E Jesus olha nos olhos daquela mulher e diz: mulher,
eu que falo contigo sou o Messias. É uma grande peculiaridade nesse evangelho, Jesus se revelando de uma maneira tão gloriosa, tão especial. E João, ele escolheu estes momentos únicos no ministério de Jesus para mostrar, para provar a sua total divindade, soberania e poder. Partindo desse pressuposto, eu quero elencar nessa tarde 3 aspectos que caracterizam a pessoa de Jesus. E a minha intenção nessa mensagem é provar para você que está me assistindo quão grande é Jesus, quão grande é a sua soberania, quão eterno Ele é, quão sublime Ele é em sua essência, em seu poder, em sua glória e em sua majestade. Se nós compreendermos isso, entenderemos o ponto crucial da mensagem desta tarde. Pois bem, primeiro aspecto que caracteriza a pessoa de Jesus. Primeiro, Jesus é eterno, logo não foi criado. Percebam, Jesus não passou a existir quando nasceu do ventre de Maria. Jesus sempre existiu, Ele é eterno. E aquilo que é eterno não tem início e não terá fim. Ele era antes de todas as coisas. Vejamos o que diz o versículo 1 na parte A. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo. Que princípio? No começo, no início de todas as coisas. Era quem? O Verbo. Quem é o Verbo? Jesus. Ele é eterno. Ele sempre existiu. E quando falamos em princípio, automaticamente nos remetemos a Gênesis, capítulo 1, versículo 1, quando lá está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem escreveu Gênesis foi Moisés. Quem escreveu João foi o próprio João. E ambos se remetem ao mesmo princípio. Só que o princípio de Moisés é diferente do princípio de João. Enquanto Moisés vai para o princípio e desce na criação do universo, na criação da humanidade, na história da vida humana, João vai para o mesmo princípio. E ao invés de descer na história, João sobe, remetendo à eternidade, apontando para Cristo, que ele estava no princípio com Deus. Isso prova a total divindade de Jesus. Existem muitas religiões no mundo afora, que por alguma razão, elas diminuem a pessoa de Jesus, afirmando que Ele não é um Deus soberano, mas que é um Deus menor, um Deus pequeno. A Bíblia Sagrada nos afirma que Jesus é o próprio Deus, soberano, monarca absoluto, Rei do universo, Criador de todas as coisas. O nosso Jesus, Ele é grande. O nosso Jesus, Ele é soberano. O nosso Jesus, Ele é eterno. Segunda característica que eu quero elencar nessa tarde. Jesus é distinto de Deus o Pai. No entanto, se faz um com Ele. É simples. Vejamos o que diz o texto. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. João afirma que estava com e que era o. Quando ele fala que estava com, essa preposição, ela indica companhia. Então isso nos faz uma distinção do Cristo, o Todo-Poderoso, do Pai, que também é o Todo-Poderoso. Mas ambos são um. E aqui nós pensamos
na doutrina da maravilhosa Santíssima Trindade, em que Pai, Filho e Espírito Santo são um. Mas como é que nós compreendemos que Jesus é um com Deus o Pai? Em essência, em glória, poder, majestade e atributos. É nesse aspecto que eles são um. E mais uma vez, isto determina a total divindade e soberania do nosso Cristo, do nosso Senhor. Terceiro aspecto que quero elencar nessa tarde. Jesus é o Senhor da criação. Vejamos o que diz o versículo de número 3. O verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Está muito claro nessa palavra, mostrando que Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Mas aqui surge uma pergunta: como é que nós podemos identificar a pessoa de Jesus Cristo criando o universo? Lá em Gênesis, lá nós vemos o Pai dizendo, por exemplo, que haja luz, que haja a porção seca, que haja as árvores, que haja os répteis, que haja os animais, e podemos ver também o Espírito Santo que pairava por sobre a face das águas, como diz o texto. E a pergunta é: onde está Jesus criando todas as coisas? É simples. Quando Deus o Pai proferia a sua palavra dizendo que haja luz, quem trouxe a luz à existência foi o Verbo de Deus, foi o próprio Cristo, soberano, Rei, eterno, que sempre esteve presente em todos os momentos, em toda a história da humanidade. Foi Jesus que trouxe à existência todas as coisas. Na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, verso 15 em diante, lá vai estar escrito que Jesus é o primogênito de toda a criação. Ou seja, Ele é o herdeiro de todas as coisas que foram criadas, porque Ele criou tudo, Ele fez tudo. E por isso Paulo afirmou na sua carta aos Romanos: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nesse momento, eu quero chamar a sua atenção para a grandeza de Jesus. Veja como Ele é excelso, como Ele é supremo, como Ele é grandioso, fugindo totalmente à razão humana. Jesus é tão imensurável que não pode ser dissecado em laboratório teológico. Assim como um corpo humano é dissecado numa mesa de estudo, Jesus, por ser tão grande, tão imensurável, eterno, o Todo-Poderoso, Ele não pode ser dissecado por nenhum tipo de teologia. Tudo aquilo que a teologia afirma acerca de Cristo nos faz conhecê-lo, mas não em sua plenitude, não em sua totalidade, porque Ele é grande, Ele é eterno, Ele é soberano. Tudo isso eu afirmei para mostrar para você a grandiosidade do plano eterno de Deus. Quando João disse aqui no verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Queridos telespectadores, vocês têm noção da grandiosidade do amor revelado em Jesus Cristo por nossas vidas? Ele era o Todo-Poderoso, o Rei absoluto, e o que foi que Ele fez? Se fez carne, Ele encarnou,
O próprio Cristo, o Filho de Deus, veio a esse mundo, e isso traz grandes implicações para a nossa vida. É o Deus encarnado em figura humana. E quais implicações a encarnação de Jesus, a humilhação de Jesus traz para a nossa vida? Primeiro, Jesus encarnado identificou-se com o ser humano. É isso mesmo. Deus compreende o ser humano no mais profundo do seu ser, porque esse Deus encarnou em figura humana. O homem nunca compreenderá Deus em sua totalidade, porque o homem nunca será como Deus. Jesus encarnou. Ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele sentiu dor, ele sentiu tristeza, ele sentiu angústia, ele passou por crises depressivas, angustiantes, pelas circunstâncias que o cercavam. O que dizer de Jesus no Getsêmani, quando transpirou gotas de sangue? Ele disse: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. O que é isso, senão crises profundas na alma, na mente e no coração? Com isso eu te digo, Jesus conhece as tuas dores, Ele conhece os teus medos, Ele conhece as tuas angústias, Ele sabe o que é sentir fome, Ele sabe o que é sentir sede, Ele sabe o que é sentir desespero, porque tudo isso Ele passou, porque Ele se fez homem, e em Jesus habitava as duas naturezas, a humana e a divina, e ambas são indissociáveis, elas não se divorciam. 100% homem, Jesus sentiu todas as agruras da humanidade. Ele conhece as tuas dores, Ele conhece os teus sofrimentos. Meus amados, quando eu me reporto ao Antigo Testamento, para o livro de Isaías, do capítulo 53, ali está descrita toda a dor, toda a humanidade do Filho de Deus, do Verbo de Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Isaías 53, verso 3 em diante vai dizer: Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi transpassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No verso 8 ele vai dizer: porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Meus amados, Isaías viveu 600 anos antes de Jesus encarnar, antes de Jesus nascer em figura humana, e 600 anos antes, Isaías relatou com um grau intenso de detalhes, com muitos detalhes, todo o sofrimento, humanidade, e tudo que Cristo passou por amor das nossas vidas. Escute isso: Ele foi ferido para curar as nossas feridas. Ele é o ferido que cura. As feridas de Jesus naquela cruz, seu sangue derramado por intermédio dos instrumentos de tortura dos algozes romanos, foi o plano arquitetado por Deus antes da fundação do mundo para curar as feridas da nossa alma.
Talvez você que esteja me ouvindo, esteja com sua alma ferida. E a maior ferida, o maior câncer na alma do ser humano é algo chamado pecado, que traz condenação para a nossa existência. Mas o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa transgressão foi lançada sobre Jesus. Na cruz, Ele levou sobre si todas as nossas dores. Jesus se identificou com o ser humano, por isso Ele conhece as dores profundas da tua alma e as crises agudas que você passa no quarto escuro da sua existência. Todos nós temos um quarto escuro em nossa alma. Todos nós passamos por grandes conflitos em nossa existência. E nesse momento, não existe esposo, não existe esposa, não tem filhos, não tem vizinho, não tem pastor, não tem padre, não tem ninguém que possa nos compreender e sarar a nossa alma, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas não somente isso. Jesus não só identificou-se com o ser humano, como também, na sua soberania, Ele abriu mão de sua glória, portanto, anulou-se. Abriu mão de sua glória, portanto, anulou-se. Tudo o que vocês ouviram hoje na minha introdução, elevou a pessoa de Cristo ao mais sublime lugar que o pertence. E esse Jesus, irmãos, Ele simplesmente desceu da sua glória e pisou esta terra, abrindo mão da sua glória. Ele anulou-se por amor de toda uma humanidade. Escute isso. O maior feito na história da humanidade não foi o homem ter subido e pisado a lua, mas o maior feito na história da humanidade foi Cristo ter descido e ter pisado esta terra. E ali sim, Ele cumpriu o seu propósito de resgatar, de salvar todo aquele que nele crê, que está perdido, que necessita de salvação. Eu quero contar para você uma pequena ilustração. Certa feita, um grande rei, em seu reinado, ele saiu com seus cavalos, com sua comitiva real, para ver como estavam andando as coisas. E ao longe, ele avistou uma camponesa, simples, colhendo morangos. E este rei se apaixonou por esta camponesa. E pediu conselho aos seus conselheiros. E eles disseram ao rei, é muito simples, o senhor é o rei, o senhor pode. Mande chamá-la aqui e nós faremos o seu casamento. E o rei disse, não, eu não queria que fosse assim. Porque ela sabe que eu sou rei e eu tenho minha autoridade e que se eu mandar ela vai ter que me obedecer. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar minha coroa, vou me despir das minhas vestes reais, vou sair do meu cavalo real, vou me vestir de camponês e vou morar no meio do povo. Vou conhecê-la e vou tentar conquistá-la. Se eu tiver êxito, eu caso com ela. E assim fez o rei. Desceu do seu posto de reinado e foi morar no meio dos camponeses. Se apresentou para a camponesa, se relacionou com ela, a conquistou, namoraram, noivaram e casaram. Depois de tudo isso, ele revelou a sua real identidade. Foi isso que Cristo fez por nossas vidas. Ele se vestiu como um de nós. Foi crucificado, morto e sepultado. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, imponente,
glorioso, e hoje vive e reina eternamente para a glória de Deus Pai. E nessa tarde, nós possamos refletir sobre essa mensagem, sabendo que Ele é o Deus que nos ama de forma incondicional, enviou o seu único Filho, e que nós possamos exercer uma fé salvífica nesse Jesus, e teremos transformada a nossa eternidade. Que Deus possa abençoar grandiosamente as vossas vidas. Que mensagem maravilhosa nós ouvimos. Nós esperamos que os nossos telespectadores, bem como aqueles que se encontram aqui no plenário da TV Câmara, tenham compreendido tudo isto. Nós vamos continuar louvando a Deus com o presbítero Roberto Carlos, que é também cantor, e vamos ouvi-lo neste momento. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Nós vamos continuar ouvindo o presbítero Roberto Carlos, que é cantor, que está conosco nesta tarde, mas nós queremos já agradecer a sua teleaudiência para o programa desta tarde e convidando você para estar conosco novamente, permitindo Deus, na próxima segunda-feira, das 14 às 15 horas. Muitíssimo obrigado e não esqueça de meditar na palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
Até a próxima segunda-feira, permitindo Deus. Agora, não desligue o seu televisor, não saia da TV Câmara, porque nós teremos uma sessão especial. Daqui a pouquinho, mantenha a TV ligada na TV Câmara para a sessão especial que vai haver. Deus abençoe a todos, um abraço e até a próxima segunda-feira, permitindo Deus. O cantor Roberto Carlos continuará. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão